Muito bom dia a todos os telespectadores, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Um espaço onde a reflexão e o conhecimento se encontram para nos ajudar a navegar pelos desafios do nosso tempo. Hoje vamos focar num tema que sem dúvida está a moldar o nosso presente e o futuro, a inteligência artificial. Vivemos numa era em que as máquinas não apenas realizam tarefas, mas também interagem, aprendem e, em muitos casos, substituem funções humanas. No entanto, é vital que mantenhamos um olhar humano sobre essas tecnologias. Para nos guiar nesta conversa, temos a honra de receber a doutora Mara de Sousa Freitas, que é diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, e juntos vamos explorar como é que podemos, integrar a inteligência artificial nas nossas vidas diárias, sem perder de vista a essência do que significa ser um ser humano, não é? E do ser, não é? Daquilo que é humano. Preparem-se então para uma conversa muito esclarecedora, que promete este esclarecimento e também, de certa forma, provocadora, não é? Já sabe que nós não iniciamos o nosso programa sem, obviamente, entregá-lo em oração. Então, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois bem, mas antes de passarmos à conversa e sabermos mais sobre a inteligência artificial, vamos para o nosso momento de rubrica de saúde e bem-estar. Vamos mostrar-lhe como a inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda, mas não consegue substituir tudo, não é? Pelo menos para já, não é? Venha daí e já verá porquê. Então, estou aqui junto da Mónica Lopes, fisioterapeuta, não é? Muito bem-vinda, Mónica. Olá, mais uma dia. vez, já sei que esteve noutros programas. Exatamente. Muito bem-vinda. Então, de facto, a inteligência artificial tem auxiliado em muitos aspectos, na realidades de saúde, e está muito, não é? Muito nesta área de investigação ao nível da saúde. Mas ainda não substitui o papel do fisioterapeuta, não é? Já trabalham em parceria, mas não substitui. Acredito que já haja uma evolução também nessa realidade, não é? Mas pronto, estamos aqui hoje para conversar consigo sobre esses exercícios, não é, de fisioterapia. Que cuidados devo ter com a postura, não é, ao trabalhar sentada à secretária? Este é assim, geral, o tema geral que vamos falar nesta primeira parte, e no qual temos alguns erros em termos de postura, não é? Mais comuns, e que nós cometemos sempre que estamos a trabalhar, não é verdade? Sim. O maior erro que nós fazemos, isto é um tema muito polémico, porque tem mudado muito nos últimos anos. Havia uma ideia completamente errada que tem mudado muito. E o que eu vou dizer aqui provavelmente vai chocar muita gente agora. Mas o maior erro que nós fazemos relativamente à postura quando temos de estar sentados a uma secretária é procurar a posição direitinha. Esse é logo o maior erro. Porque uma posição direita não significa necessariamente que é uma boa postura. Eu posso estar aqui super direitinha, no entanto, esta não é a minha postura confortável. E os meus músculos estão a fazer um esforço enorme para manter esta posição, e daqui a nem 5 minutos eu já vou estar em fadiga muscular e já vou estar cheia de dores. Este é logo o principal erro que nós fazemos, é procurar esta postura dita correta, que vem de uma parte mais associada à nossa imagem. Começou a surgir já há muitos anos, porque uma postura direitinha supostamente simboliza uma postura de poder, digamos assim. E começou um bocadinho por aí. Hoje em dia sabe-se que eu posso estar aqui assim, curvada, estou confortável, é a postura que vou conseguir manter durante mais tempo, porque o nosso corpo rege-se pela lei do menor esforço. Nós vamos sempre procurar a postura em que fazemos o mínimo de esforço possível. Claro. Ele quer estar relaxadinho e descansadinho. Para aguentar tantas horas, não é? Que exige um dia de trabalho, não é? No caso de se trabalhar sentado. E quais são os principais riscos à saúde associados a uma má postura prolongada? Principalmente a nível físico,
lá está, se eu estou numa postura mais desconfortável em que o meu corpo tem de estar a fazer um esforço maior para manter essa posição durante algum tempo, quanto mais tempo eu estiver nessa posição, mais facilmente os meus músculos vão entrar em fadiga muscular. Se nós alterarmos logo essa postura, tudo bem, eles relaxam, mudamos, eles mexeram, voltam a ficar ótimos. Se mantivermos durante um longo período de tempo, essa fadiga pode começar a provocar lesão. Pode haver as contraturas musculares, a nível de tendões podem começar a surgir as tais tendinites e a longo prazo isto pode acabar por causar problemas completamente desnecessários, que se nós fizéssemos uma pausazinha e fôssemos relaxar, beber um café, beber uma água e voltar, não teríamos metade desses problemas. E a altura da cadeira e da secretária também influencia esta postura, pelo menos não só que estejamos direitos, não é? Como disse, mas que estejamos confortáveis. Exatamente. Influencia, não é muito restrito, como também se pensava há um tempo atrás. Acima de tudo, a secretária, a cadeira, tem de estar a alturas em que nós consigamos estar o mais confortáveis possíveis. Se a secretária estiver muito alta e eu tiver que estar com os meus braços aqui muito altos para conseguir estar a mexer no computador, vou estar a fazer um esforço muito maior. Claro. Portanto, uma secretária que fique mais ao nível dos nossos cotovelos, uma cadeira que permita essa altura para manter esse alinhamento, isso sim. E podermos trabalhar à vontade no teclado, com o rato e estarmos confortáveis. E a pessoa... Nós devemos estar sentados quanto tempo? Sem comprometer a saúde. Às vezes as pessoas dizem, depois de 1 hora vai dar uma volta. É assim? 1 hora é o limite. Pois. Sim. A partir dos 45 minutos, 1 hora no máximo, uma pausazinha, lá está, levantar, ir beber um café, ir beber uma água, ir à casa de banho, ir fazer uns exercícios, ir ver alguém a passar na rua, na janela. Exato. Qualquer coisa que nos faça mexer um bocadinho, de hora em hora, pelo menos. Muito bem, então, assim, já temos aqui umas dicas, não é? Destas informações ao nível da postura, para quem passa muito tempo sentado, não é? No seu trabalho, principalmente aqueles que trabalham, há uma secretária. Mas na segunda parte a Mónica ainda vai estar aqui para voltarmos, não é? Para uma parte mais prática, não é, Mónica? Sim. Então, até já. Até já. E volte connosco para o nosso tema de inteligência artificial na nossa sala de estar. Então, já estou aqui com a doutora Mara de Sousa Freitas, diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa. Olá, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui connosco para falar sobre este tema. Obrigada eu pelo convite. Mara, como é que a inteligência artificial tem transformado o nosso dia-a-dia? Bom, eu diria que a inteligência artificial tem transformado todas as dimensões da nossa relação. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós comunicamos, sim, a forma como nós trabalhamos, como nós ensinamos, a área da saúde. Portanto, eu acho que a inteligência artificial, neste momento, é transversal a todas as áreas da nossa vida e transformou, de facto, o modo como... Sobretudo o modo como nós vivemos e nos relacionamos. Mas também a forma como trabalhamos. Felizmente, algumas coisas para muito melhor. Pois, sim, verdade. Quais são as principais preocupações éticas associadas à utilização desta ferramenta? Eu diria que são muitas ferramentas. A inteligência artificial neste momento faz uso de múltiplas ferramentas e as questões éticas têm vindo a ser reconhecidas por vários organismos em termos da Europa e também a nível nacional, desde já há cerca de quase 10 anos que o Conselho da Europa emitiu um white paper sobre as questões da inteligência artificial, onde reconhecia as questões éticas. O próprio AI Act, a própria lei da inteligência artificial a nível da Europa e a nível nacional também a forma como Portugal está a adotar todas estas, todo o uso destas ferramentas.
tem sido de uma forma responsável. As principais questões éticas, elas são de várias naturezas, particularmente no âmbito daquilo que é o uso massivo de dados, a partilha de dados, que nos remete para as questões de privacidade, confidencialidade, reserva de vida privada, de algum jeito nos direitos de personalidade. E também aquilo que é, do ponto de vista ético, o princípio do respeito pela autonomia. A pergunta é em que medida é que nós, quando estamos a usar estas ferramentas, sabemos a finalidade dos dados que estamos a partilhar, ou seja, qual é o uso que vai ser dado a estes dados. A maior parte de nós aceita os cookies, quase sem conhecer os termos de aceitação. Bom, se não aceitar, eu não consigo visitar a página. E de facto, a pergunta é, será que estamos a fazê-lo de forma informada, autónoma? Sim, eu diria que de autónoma talvez porque estamos a decidir não querer saber o que lá está, mas talvez de uma forma menos responsável, com um pouco pensamento crítico e talvez admitir-nos um bocadinho da nossa consciência moral, que é o que está certo, o que está errado, o que é o bem, o que é o mal. E do ponto de vista ético, as questões fundamentalmente que são apontadas são as questões de privacidade, confidencialidade, de autonomia, portanto, de decisão, mas também o risco do ponto de vista de justiça social, de podermos, de inteligência artificial, e isto, os primeiros documentos da Unesco vêm fazer esta chamada de atenção, têm sido secundados por praticamente todas as diretrizes internacionais. O Papa Francisco também o recordou e tem agora também legado deste novo papado, que é o modo como nós usamos a inteligência artificial e, particularmente, que a inteligência artificial não venha a acentuar mais as desigualdades sociais e as assimetrias, porque elas já existem e a inteligência artificial não vem acabar com estas desigualdades sociais. Claro. Crê-se, e desejavelmente, que não seja mais uma ferramenta que vem criar desigualdade e acentuar, particularmente aqui com uma nota particular de cuidado com as populações vulneráveis, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas particularmente países também em desenvolvimento que poderão ser alvos, são alvos sempre mais fáceis, e a inteligência artificial de facto tem potencial oposto, que é também de poder vir contribuir para a promoção desta simetria, da justiça, da inclusão, da não discriminação e, portanto, os riscos para a oposição também são de não discriminação, de injustiça social, de uma má distribuição desta ferramenta que potencia aqueles que já têm acesso ao conhecimento, que já têm acesso à tecnologia e é visível porque quando nós tentamos colocar-nos na sociedade real, que é aqui que acontecem, que a vida acontece. Exatamente. As populações com maiores níveis de iliteracia são as populações que maior dificuldade têm em aceder a este tipo de tecnologia. E temos, todas estas ferramentas têm testes grátis, mas tem um limite e a partir daí é subscrito. Sim. E a pergunta é quem é que pode aceder a este tipo de ferramenta? E o uso é tanto mais... pode-se melhorar o uso das ferramentas, é tanto melhor quanto for a nossa capacidade de, por exemplo, colocar aqui um prompt, que é a linguagem em inglês, de introduzir uma ordem no sistema, mas a minha capacidade de gerar a informação correta para pedir ao sistema é diretamente proporcional à qualidade daquilo. Não é diretamente proporcional, porque depende da qualidade dos dados, mas aumenta a probabilidade de eu ter uma resposta com maior qualidade se for capaz de colocar a informação correta. Acredita que a inteligência artificial pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? E nesse sentido, de que forma? Eu diria, tenho por norma ser uma otimista, mas sou otimista porque sou realista. Pois. E acredito que a inteligência artificial tem todo o potencial para melhorar aquilo que
a qualidade de vida de cada um de nós, de contribuir para princípios globais, como, por exemplo, questões de justiça, de sustentabilidade, mesmo do ponto de vista ecológico. É necessário, como qualquer outra ferramenta ao longo da nossa história, da história da humanidade, podemos ir à Idade da Pedra e quando começou a surgir o fogo e, portanto, toda a evolução Exato. e inovação que é desejável e é de salutar, mas depende do seu bom uso. Ou seja, que uso é que nós damos a estas ferramentas? E mais uma vez, remete, no meu entendimento, àquilo que é a responsabilidade da pessoa. Porque a responsabilidade das decisões permanecem, por enquanto, espero que assim o continuem, na pessoa. E a decisão sobre o que fazer, como fazer, a quem fazer e particularmente no o que é que deve ser feito, continua a ser o humano que o faz. Portanto, as decisões são de facto essas e é quase como se nós agora estivéssemos a considerar que há, e eu vinha na viagem a ouvir uma TED Talk exatamente sobre esta matéria da inteligência artificial e dizia exatamente isto, é como se tivéssemos que defender a equipa, somos humanos. Nós não somos assim tão maus, porque às tantas já dizemos, não, mas a ferramenta vai ter capacidade de fazer escolhas mais rapidamente que eu e com maior grau de eficácia. E o que significa que me estudou muito bem, criou um bom perfil meu, colheu todos os meus dados e depois vai procurar responder exatamente como eu responderia. Eu aí diria, talvez como apenas um apoio. Poderá até ser um apoio porque a minha memória ao longo do tempo tem ficado mais fraca e, portanto, ter alguém que registre uma série de padrões é útil, é importante, mas não substitui o meu juízo crítico, o meu pensamento crítico, nem a evolução que eu, enquanto pessoa, tenho ao longo do tempo, porque eu hoje não sou a mesma que era há 2 meses. Exato. E, portanto, o meu padrão pode ser esse, mas a minha consciência e o meu ser é o outro. E, portanto, a minha decisão enquanto ser, com todas as limitações, defeitos, virtudes e potencialidades, é outra. É algo que a máquina não tem, não é? Que é algo. É algo que a máquina não tem, quer dizer, é discutível, dizem os entendidos, eu não sou especialista de inteligência artificial, mas dizem os especialistas que a inteligência artificial generativa terá esta capacidade cada vez mais desenvolvida. E fala-se do risco de superar a inteligência humana, eu diria. De superar a inteligência, eu diria que no armazenamento de dados, no nível de associações e de predição, de análise de dados, com certeza, não tenho qualquer dúvida que a máquina já superou e felizmente que já superou, porque nós não precisamos de tanto ruído no nosso cérebro. Precisamos de armazenar aquilo que é necessário. Necessário, sim. E como é que podemos garantir que respeite os valores humanos? Porque esta também é uma questão... Eu diria que garantir... nós temos vindo... Eu acho que a inteligência artificial tem vindo a ser acompanhada com bastante prudência. Exatamente porque o potencial e os riscos têm sido evidentes. À medida que as ferramentas vão surgindo, o potencial tem sido evidente. Tem sido acompanhada de uma regulação, quer ao nível europeu, supranacional, quer ao nível nacional, que oferece alguma segurança. Talvez a regulamentação e a regulação ainda esteja num espectro um bocadinho mais abstrato, pouco concreto, mas acho que é a natural evolução daquilo que vai surgindo que é novo. E a diferença aqui, há um marco substancial na inteligência artificial que é a velocidade a que a inovação e esta evolução está a acontecer. Aquilo que nós tínhamos que acontecia em 10 anos, neste momento acontece em 1 mês, 2 meses. E, portanto, esta capacidade de que nós tínhamos o tempo para gerir o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, a prudência de qual é a melhor forma para respeitarmos o valor, para respeitarmos as pessoas, no fundo, de uma forma lata, é respeitar as pessoas, evocando aqui um bocadinho aquele que é alguns relatórios na área da ética e bioética, que realmente é de facto os princípios que norteiam é o respeito pelas pessoas,
é beneficência, é procurarmos fazer o bem e para o bem comum, claro. É a não maleficência, que é o evitar todo o mal que é possível evitar, ou seja, desde que possamos projetar que algo mal possa acontecer, esse mal deve ser evitado. E a justiça numa perspectiva quer de equidade, quer de igualdade. E é aqui na igualdade que surgem os direitos humanos, os valores humanos e os direitos humanos. E aqui coloca-se muito a ética, muitas vezes aqui é vista como uma barreira àquele que é a inovação e à criação de novo conhecimento e à investigação. Mas de facto não é, e a Unesco já o diz claramente, quando se trata de inovação que respeita os valores éticos, que respeita as pessoas e estes princípios, no fundo, que é uma inovação que gera um conhecimento para todos, é uma inovação que respeita os valores humanos e que respeita os direitos humanos fundamentais. E, de facto, tem impacto na sociedade. E estas salvaguardas vão sendo criadas, mas eu diria que a área da regulamentação está a ser desenvolvida. Neste momento, por exemplo, vamos ter um novo desafio que envolve o manancial de dados e de ferramentas de inteligência artificial, particularmente sensíveis para a área da saúde, onde tem havido realmente várias aplicações, quer no âmbito, ainda recentemente, nós assistimos no nosso Serviço Nacional de Saúde, o próprio sistema de triagem das urgências por um mecanismo de inteligência artificial, que não me vou deter sobre qualquer comentário, mas apenas dizê-lo. É um exemplo de uma ferramenta. Na área da dermatologia há, de facto, ferramentas que permitem um diagnóstico mais precoce, mais atempado. Com uma ressalva, mais uma vez, como é que ela pode melhorar a nossa qualidade de vida, como é que ela pode respeitar os valores humanos, os direitos humanos e aquilo, no fundo, que é este valores de cada um de nós, das sociedades, que não são os mesmos na nossa sociedade da Europa, ou no Oriente, ou no Ocidente, ou na América. E, portanto, como é que podemos respeitar? Podemos respeitar, de facto, criando aquilo que, por um lado, acompanhando aquilo que é a regulação, mas, em última instância, naturalmente não é uma decisão que nós possamos dizer não, eu não quero, porque ela já está cá, nós já a usamos, mas é mantermos um pensamento crítico, um juízo crítico sobre tudo aquilo que fazemos, sobre o porquê de fazermos e, de facto, se é isso que devemos fazer. E também termos uma cidadania ativa, ou seja, a inteligência artificial vem permitir a aproximação de pessoas que estão em continentes distintos e que de outra forma não se viam, por exemplo, avós e netos poderem ver à distância e poder criar estes elos. Mas o risco é, de facto, isolar-nos nesta ferramenta e criarmos mais isolamento e mais solidão. Portanto, qual é o uso que lhe damos? Podemos dar o bom uso. É usarmos a ferramenta como apoio e suporte. Na saúde, é uma ferramenta ótima porque vai permitir o acesso a um maior número de pessoas a rastreios precoces, o que permite uma intervenção mais atempada, desde que tenhamos essa capacidade de intervenção atempada, e vai fazer com que, de facto, melhore a qualidade de vida. Sempre, e a única ressalva que gostava daqui de sublinhar é, e que todos os documentos o sublinham na perspectiva da transparência, da rastreabilidade, do rigor dos dados que as ferramentas têm, é que isto não aconteça sem uma supervisão humana. Portanto, esta ética é também a presença do humano e a supervisão do humano na tomada de decisão. A ferramenta mostra-nos os dados, apoia-nos na decisão, mostra tendências, associações, causalidades não demonstramos, mostra-nos, dá-nos a informação e o manancial, cabe-nos também supervisionar essa decisão e não simplesmente outorgar à ferramenta a responsabilidade, até porque não pode ser outorgada do ponto de vista legal. A inteligência artificial ainda não tem personalidade jurídica. Sim. Portanto, se um diagnóstico não for feito devidamente, a responsabilidade, em última instância, continua a ser da equipa que fez o diagnóstico. Portanto, se a triagem não foi realizada da forma adequada, a responsabilidade, de facto, é imputável a quem? É exatamente por isso é que os sistemas, de facto, são de salutar, vêm constituir o apoio, acho que pode melhorar a nossa qualidade de vida e permitir-nos ter tempo para aquilo que de outra forma não tínhamos, para aquilo que não é delegável. Ou seja, para aquilo que são tarefas muitas vezes que
que consomem imenso tempo, mas que não precisam de ser feitas por nós. Sim. E nós podermos alocar esse tempo para aquilo que verdadeiramente é nosso. É nosso e que exige criatividade, que exige pensamento crítico e que exige uma visão humana que a inteligência artificial é capaz de criar e inovar dentro daquilo que são os dados que mantém na caixa. Além desses dados, existirá a inteligência artificial generativa que poderá vir a ter esta potencialidade, mas que para já permanece humano. Ou seja, o importante é também educar, não é? Educar as novas gerações, não é? Para este mundo de inteligência artificial, para que se saiba ter ali um equilíbrio, não é? Porque pode acontecer que os riscos da dependência do uso excessivo, como acabou de dizer, não é? Não podemos dar uma decisão à máquina, não é? Temos que ser nós a supervisionar, seja a saúde, seja todas as áreas que falou. Então, a importância também, além da regulamentação que diz que já existe, mas que não é muito concreta, é muito abstrata ainda, a importância de formar, não é? E de educar, não é? Nesta preparação para as futuras gerações. Sim, é fundamental. E as orientações, por exemplo, quer da Unesco, quer da Comissão Europeia, são exatamente as de integrar nos currículos escolares, desde a primeira infância até o universitário, as questões da ética e inteligência artificial. Aqui, e quando agora falou na regulação, nas orientações, eu estou a colocar estas... Estamos a falar nestes documentos, mas temos que ter consciência que provavelmente talvez uma franja de 20% da sociedade portuguesa conhece estes documentos e talvez eu esteja a ser bastante generosa. Sim. Portanto, há de facto uma necessidade de comunicar, de tornar comum, de falar deste tema sem medos. Sim. Porque, de facto, o que nós desconhecemos gera medos, mas já o Papa dizia, trocar os medos pelos sonhos e ter a coragem de conhecer. Mas para isso é preciso termos uma comunicação clara, um envolvimento cada vez maior do cidadão neste conhecimento científico e ao nível da educação, que este seja um tema que é amplamente divulgado, clarificado e que o pensamento crítico e a consciência moral continuam a ser o alicerce da decisão individual. E isto é necessário continuarmos a ser estes agentes de mudança. Porque, de facto, nós dizemos as novas gerações. Eu não sei se são as novas gerações. Eu acho que, neste momento, olhamos para uma mesa, ao almoço, ao jantar, onde quer que possamos estar, e eu não vejo distinção entre as gerações. Está tudo no telemóvel. O anormal seria, e ainda recentemente isso aconteceu-me, eu estava com o meu filho a almoçar e ele estava a ler o seu livro, eu estava a ler o meu livro e parecíamos que estávamos no museu, porque toda a gente achou que nós éramos peças que já não existiam. E, portanto, dizer assim, como é que consegue? E a questão é, qual é o exemplo que nós damos? E a sabedoria popular já o diz, é preciso conta, peso e medida. Exatamente. Para tudo aquilo que nós fazemos de uma forma muito simples. A inteligência artificial não é diferente de qualquer tipo de consola que gera habituação. Tudo aquilo que possa gerar habituação faz parte daquilo que é o nosso comportamento, a nossa decisão é que tem que gerar. Eu preciso, porque é que eu o faço? Porque é que eu estou a usar? Nós na Universidade Católica e a senhora reitora constitui um grupo exatamente para redigir um documento sobre as questões da ética e inteligência artificial, mas de integridade académica e científica. E nesse documento uma das orientações é exatamente quando os alunos recorrem a uma ferramenta de inteligência artificial, que é cada vez... Porque nós deveremos educar e ensinar os alunos de como é que estas ferramentas se usam para potenciar a sua capacidade de trabalho, não para substituir aquele que é o seu juízo crítico. E são perguntas muito simples, que é: porquê é que eu usei esta ferramenta? Como é que eu usei? Em que medida é que o uso desta ferramenta tem impacto no resultado do meu trabalho? Sim. E eu declaro, e ao fazer simplesmente essa pergunta, porquê é que eu usei? Não me apetecia pensar. Ou eu usei porque, de facto, tinha pouco tempo, mas eu sabia o que é que andava à procura, eu fui confirmar as fontes, eu coloquei esta informação porque era exatamente isto que eu queria, porque o sentido de construção que eu queria com o resultado era aquele,
onde percebemos claramente que existe um pensamento crítico, estruturado e há uma construção de conhecimento. Não há simplesmente a pergunta e dê-me o conhecimento, eu não verifiquei, porque de facto Exatamente. neste momento ainda não temos bancos de dados. O caminho evolui para aí, também para bancos de dados partilhados a nível do espaço global, para fomentar a investigação, a inovação, com todos os riscos que daí advêm, mas, de facto, nós aqui temos a obrigação de confirmar o rigor das fontes que usamos, sob pena de depois declararmos, em qualquer momento que usamos esta ferramenta, informação que simplesmente pode estar errada e não corresponder à verdade. É verdade. Já voltamos à nossa conversa, já chegamos ao final da primeira parte, voltamos na segunda parte e esperamos por si. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos a falar sobre inteligência artificial. Já vamos voltar ao tema, mas vamos agora continuar com a nossa rubrica. E a nossa rubrica está a ser sobre a nossa postura à secretária, da qual agora vamos pôr em prática algumas dicas do que é uma boa postura, não é? Sentada à secretária, para quem trabalha sentado, computador, etc. Até já. Então, estou já aqui, não é? Com a Mónica, não é? Vamos ter então aqui uma parte prática, não é, Mónica? Postural, não é? Que tipo de pausas e alongamentos são recomendados durante então um dia de trabalho? Exemplificar posturas não vou fazer porque cada pessoa vai ter a sua própria postura confortável. A minha postura correta não é a postura correta de outra pessoa. Pode estar mesmo ao meu lado, na mesma cadeira, na mesma secretária, não vai ser a mesma. Agora costuma-se dizer muito que a melhor postura é a próxima. Não é a atual, é sempre a próxima. É importante irmos mudando. Para além de mudar posturas, então as pausas ativas são aquilo que mais se recomenda a fazer, como falámos há pouco, no máximo assim de hora em hora, fazer uma pausazinha ativa. E há alguns exercícios muito fáceis, alguns alongamentos para ativar um bocadinho os nossos músculos, muito fáceis de fazer à secretária, em menos de 5 minutos ou até se quisermos em 30 segundos ou 1 minuto conseguimos fazer. Não há desculpas para não conseguirmos fazer nada disso. Temos aqui uma cadeira, eu vou-me sentar aqui na cadeira. Força. Logo quando estamos aqui sentados numa cadeira, muito fácil, e para os mais preguiçosos que nem sequer se querem levantar, mais preguiçosos ou que tenham mais trabalho, que não pode acontecer e não querem perder tempo, logo aqui na cadeira, para prevenir, por exemplo, lesões ao nível do cotovelo e ombros, alongar aqui um bocadinho os nossos braços, puxar aqui um bocadinho a palma da mão, virar aqui ao contrário, puxamos aqui a mão, já vai alongar aqui um bocadinho toda esta zona, fazemos para os 2 braços. 2, 3 vezes já é o suficiente para relaxarmos aqui um bocadinho. Puxar aqui também um bocadinho a nossa cabeça. Conseguimos alongar aqui um bocadinho o nosso pescoço, os nossos ombros, a um lado e ao outro. Cruzar aqui, por exemplo, as nossas mãos. Esticar bem lá para cima, alongamos aqui bem. E ainda conseguimos alongar aqui as costas a ir a um lado e ao outro. Sim. Em poucos segundos já fiz aqui uma pausa ativa. Mas se quisermos dedicar um bocadinho mais a isto, podemos sair da nossa cadeira. Estamos na nossa secretária, temos aqui a nossa cadeira, vamos aqui atrás. Eu vou só virar aqui. Apoiamos-nos aqui na cadeira, chegamos um bocadinho atrás, relaxamos, deixamos cair o nosso corpo, sentimos aqui tudo a alongar. Ou então, até para trabalhar aqui um bocadinho já mais os nossos músculos, voltamos à cadeira, mas não vamos ficar sentados, porque vamos mesmo aqui sentar e levantar. Boa. Quase como fazer um agachamento. Sim. Já estamos a trabalhar aqui as perninhas e é fácil fazer na nossa secretária, só precisamos de uma cadeira e vontade. Muito bem, e assim, não é, com estas recomendações destas práticas que nos deu, são essenciais para quem trabalha 8 horas, não é? Por dia sentado. Exatamente. Não é verdade? Exercícios tão simples, tão fáceis de fazer. Muito bem.
Muito obrigada. Encontramos no próximo programa para mais dicas, não é? Obrigada, Mónica. Obrigada. Vamos então voltar para o nosso tema principal deste programa sobre inteligência artificial. Então, voltamos aqui ao nosso tema, não é? A inteligência artificial é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, não é? Mas é fundamental que, como disse a doutora Mara, olhemos para ela com um olhar crítico e humano. A ética, a responsabilidade e a empatia devem estar sempre presentes nas nossas decisões. À medida que avançamos para agora, não é? No bloco anterior, queria eu dizer, fomos convidados a pensar sobre o papel que cada um também pode desempenhar na integração, não é, da inteligência artificial de uma forma que enriqueça as nossas vidas e não as reduza, não é verdade? E nesta segunda parte, não é, e na nossa conversa, vamos falar sobre a inteligência artificial e a sua relação com a humanidade. Aprofundar temas como a criatividade humana face à inteligência das máquinas, a importância também da empatia na interação com as tecnologias e o que significa realmente ser humano num mundo cada vez mais automatizado. A inteligência artificial não é apenas uma questão técnica, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre quem somos e como queremos viver em comunidade, com os outros, em sociedade. Então, nesta segunda parte, eu ia já aqui perguntar à doutora Mara como é que a inteligência artificial pode desafiar a criatividade humana. Eu diria que, se nos deixarmos deslumbrar pela inteligência artificial, tenderemos a ficar menos criativos, com menos espaço para esta inovação. Até porque a criatividade humana surge de um momento que é bastante difícil, muitas vezes, na nossa sociedade atual. Particularmente, nós devemos aprendê-lo na primeira infância, mas ele é difícil para todos. E é a razão pela qual todas as pessoas estão em qualquer lado e não gostam de estar sem fazer nada. Estão ao telemóvel, a fazer alguma coisa, que é o tédio. E muitas vezes são dos espaços do nada, deste tédio, que nasce a criatividade. Ora, na velocidade que nós temos de coisas a acontecer, de dados, de acontecimentos, de informação, sobretudo, que eu às vezes não sei se, enfim, há os dados, há a informação, quando eles começam a ter a ligação, depois há o conhecimento. Nós navegamos aqui por dos dados isolados, o que é que fazemos com estes dados, e depois isto é conhecimento, não é conhecimento, isto é fiável, não é fiável, é rigoroso, isto informa verdadeiramente as nossas decisões ou não. É outra questão. Do ponto de vista de criatividade, teremos que primeiro cultivá-la enquanto pessoas, esta capacidade, mais uma vez, de juízo crítico, de querer pensar sobre as coisas e sim, acho que as ferramentas de inteligência artificial podem, eu diria, talvez, ajudar a desenvolver a nossa criatividade se nós a desenvolvermos em cada um de nós. As ferramentas de inteligência artificial utilizadas no âmbito da criatividade e arte. Confesso que tenho as minhas reservas. Já pedi em algumas circunstâncias para a criação de imagens relativas a determinados tópicos que vou fazer uma conferência. Se isso é uma forma de arte e de cultura, também tenho as minhas reservas. Depois temos as questões dos direitos de autor, de propriedade intelectual e, de facto, considero que respeitar o gosto que eu tenho pela cultura e pela arte é respeitar a propriedade intelectual e os direitos de autor dos criativos que o fazem. Portanto, creio que é uma evolução, poderá ser uma ferramenta que melhora, que aumenta a capacidade de quem trabalha nestas áreas, aumenta a capacidade de todas as áreas de trabalho, como eu disse, da educação, da ciência, da investigação, da saúde, portanto, todas as áreas.
a pergunta é sempre o como, que uso é que eu lhe dou, para quê, porquê e para quê do seu uso. E certamente, desde que não para fins, diria, malévolos, de apropriação, de injustiça, de desigualdade, de discriminação, de competição negativa, esses sim, no meu entendimento, devem ser eliminados. Mas não estou certa, confesso que não tenho uma resposta categórica. Sim. Aliás, tenho mais perguntas, como viu, do que respostas quanto à questão da ferramenta da inteligência artificial aumentar a nossa criatividade. Ela às vezes ajuda, e repare que é a parte de capacitação, de melhoria. É, por exemplo, nós queremos dar exemplos práticos que todos nós usamos. Não sei muito bem que terminologia quer usar, ou seja, quero escrever um e-mail, mas quer mais formal, quer mais estruturado, e escrevo ao meu modo, de uma forma simples, com as minhas capacidades, e peço à ferramenta para dizer, por favor, reescreve num tom mais formal, mais informal, mais técnico. E a ferramenta falo de uma forma até com uma exatidão grande. Ou então quer um título apelativo. Isto porquê? Porque muitas vezes a nossa capacidade de armazenamento e muitas vezes a nossa riqueza de léxico não é vasta. E porque quando fazemos leituras diariamente e lemos muito, a nossa capacidade de léxico fica muito aquém do que aquilo que muitas vezes a ferramenta nos pode dar. Sim. Mas a ferramenta é muito útil, tem muitos dados. Eu peço, por favor, sugere-me um título para falar sobre isto. E ela vai buscar os seus dados e é capaz de ter títulos muito criativos. Não sei se é criatividade propriamente que possamos chamar, mas a ferramenta é capaz de ajudar-nos Temos que continuar a pensar, não é? Pode dar umas luzes, mas não quer dizer que seja aquilo que ela nos dá. Exatamente, ela não. Eu diria que aquilo que ela nos dá é uma sugestão. Então, exatamente. Cabe-nos a nós aceitar, saber se há aquilo que queríamos, se cumpre a finalidade a que nos estamos a propor e os objetivos. E qual é o impacto que tem o uso daquilo que nos está a ser sugerido, porque, no fundo, o juízo moral e a personalidade jurídica é nossa. Sim. Portanto, a responsabilidade permanece no humano. Eu recordava, enquanto falava da criatividade e dos direitos de autor e de pedir um desenho, há uns tempos, pedir a uma plataforma, o ChatGPT, para transformar uma foto nossa num desenho da Disney. E houve uma grande polémica, não é, com os criadores. Aqui também entra essa parte ética, não é? Sim. Das questões de integridade, aliás, as questões de integridade científica, e aqui integridade científica porque o processo de criação de arte em si mesmo cumpre um método. E é necessário nós reconhecermos os direitos de cada um, e aqui é direitos mesmo de autor, é do ponto de vista legal, diria muito, do ponto de vista, por um lado, legal dos direitos de propriedade intelectual, direitos de autor, por outro lado, do ponto de vista ético, que é o respeito pelas pessoas, é aqui, de facto, a transparência de reconhecer a autoria das obras. E depois, qual é o critério? Ou seja, estamos a sugerir uma imagem inspirada numa outra imagem que tem direitos de autor, que foi uma pessoa que a criou, e o que é que essa pessoa, qual é a partilha de benefícios que existe, porque é uma das questões éticas, a beneficência e a não maleficência, e a partilha de benefícios. Que partilha de benefícios existe com quem criou? O responsável pela criação daquela obra. E, portanto, aí, de facto, existe uma discussão ampla no âmbito da arte, da cultura, da escrita, por exemplo, os livros, os artigos, a escrita científica. Sim. E, neste momento, a nível europeu, tem sido uma preocupação bastante grande a questão do uso responsável das ferramentas de inteligência artificial, particularmente com finalidades de investigação. E como é que nós avaliamos o uso dessas ferramentas? Porque elas, de facto, são usadas e temos que conhecê-los. Quais são os princípios que devem guiar? E, por exemplo, posso dizer, num dos grupos europeus em que eu sou co-chair, que é o Quora Arab, que é do Responsible
que é da avaliação responsável dos dados e da inteligência artificial. Uma das ferramentas que nós estamos a construir e que vamos sugerir é aquele que se chama uma checklist de autoavaliação ética, ou seja, é quando estamos a fazer qualquer coisa porque acreditamos que nós aprendemos por aquilo que fazemos. E quando nos confrontamos com aquilo que são os princípios que devem ser seguidos, estamos a formar-nos. Muito, ao invés de pedirmos uma revisão independente, que são terceiros que fazem, e depois eu digo que chatos, estão a pedir isto, que é o que as comissões de ética fazem, e então eu estou a fazer uma autoavaliação, a dizer, ok, se eu tenho isto, obrigatoriamente eu tenho que garantir isto, isto e aquilo. E ao mesmo tempo isso é um processo pedagógico e educativo. Sim. Que permite usar as ferramentas, mas permite-lhe dar o bom uso e garantir o respeito pelas pessoas, a privacidade, a confidencialidade, a conformidade com toda a regulamentação e inverter aqui o papel um bocadinho das métricas, que é de querermos só números. Sim. E de que forma a empatia pode ser aplicada na interação com sistemas de inteligência artificial? Eu talvez, sendo um bocadinho provocadora, dizia, eu talvez fosse para o humano. Sabe, é muito engraçado como eu acho que a interação com as ferramentas de inteligência artificial, desejavelmente as ferramentas devem ser, a ética deve acompanhar o processo desde a sua concepção, estabelecimento de processos, e é aquele que se chama o ethics by design, ou seja, está inscrito no sistema e no processo algoritmo as questões éticas que devem responder, até aquele que é os testes para o seu uso, até à sua aplicação e até aos usuários. E, portanto, a ética, desejavelmente, eu friso o desejável, deve estar em todas as etapas. E daí que a ética, neste momento, tenha assumido um bocadinho a vanguarda. Não se fala em inteligência artificial sem falar das questões éticas e legais e do seu impacto no futuro. Mas aqui é quase, eu diria que é quase provocatório, porque a inteligência artificial vem exatamente ser uma oportunidade para nós humanos, pessoas, pensarmos a nossa capacidade de empatia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo quase aqui mesmo provocatório. Numa ida a umas urgências, muitas vezes há situações de que, e vou dar um exemplo muito concreto, até de uma amiga minha, em que a mãe ficou 48 horas internada e ela de manhã foi ver a mãe e foi ter como profissionais de saúde a perguntar: olha, posso levantar a minha mãe? E eles responderam: não sei, eu sei que sabe, é sua mãe. Ora, se estivéssemos a falar de um robô que prestasse cuidados, isto jamais aconteceria. Porque o robô estaria programado para fazer uma série de perguntas para garantir a segurança, para garantir essa capacidade de empatia, mesmo sendo uma empatia que não é humana, que é uma empatia de máquina, mas para expressar de forma verbal, mecanizada, um vocabulário que mostra ao outro que eu estou preocupado com. Ou seja, a empatia com patos. Empatos, que é com sentimento. Era quase capaz de mostrar. O robô diria assim: não sei, depende. Terá que me responder a umas questões primeiro. E faria um bocadinho aquele que é o diagnóstico diferencial para avaliar a segurança e permitir se eu posso ou não posso fazer. Sim. Ou seja, quando nós confrontamos uma resposta de um robô perante algumas respostas humanas, eu diria que todos temos que colocar empatia nesta relação e comunicação, nos variados eixos onde a inteligência artificial se aplica, que é exatamente onde as relações humanas se estabelecem. Porque a inteligência artificial, já temos, os Estados Unidos já têm hospitais totalmente em inteligência artificial, mas creio que escolhidos criteriosamente em determinadas áreas de intervenção, onde, acho que há neste momento, acho que era um médico e 2 enfermeiras e o resto era, portanto, inteligência artificial. Ou seja, lá está a ter sempre alguém que supervisione, não é? Tem que haver sempre o humano que era o ideal, digamos assim, em todas as realidades, talvez. Não é? Mas a inteligência artificial pode realmente compreender emoções humanas? Se pode compreender, eu diria... eu acho que ela tem a capacidade de aprender. Se ela compreende as emoções, ela tem inscritos uma série ela tem no seu sistema inscrito o vocabulário, reconhece os padrões, é capaz de associar, por exemplo, um estado de alma a uma determinada descrição, expressão escrita,
e, portanto, isso é perfeitamente padronizado, ou seja, perante determinadas expressões que lhe são pedidas, o que é que... Se perguntarmos... sinto que a minha vida não tem sentido, o que é isto do sentido da vida? E somos capazes de obter uma resposta sobre, então, mas está tudo bem, vejo que é uma pessoa profunda. Se isso é a capacidade de reconhecer sentimentos humanos, eu acho que é por identificação de um padrão de expressão escrita. Exato. E não por uma capacidade sensitiva de presença e por uma expressão de olhar, de linguagem não verbal ou verbal, ou até por identificação humana de alguém. Porquê? Porque nós humanos temos inscrito todas as experiências e é através muitas vezes dessas experiências que nós reconhecemos no outro aquilo que é uma expressão de sentimento, de sofrimento, de alegria. Exatamente. A inteligência artificial tem de outra forma, tem inscrito. Agora, que isso é um reconhecimento que se pode equiparar ao humano, não. Que ela pode potenciar com isso. Essa parte é um bocadinho... é um risco, pode ser uma potencialidade, mas é um risco, porque as pessoas estão mais isoladas, mais sozinhas, estão muito mais vulneráveis a esta interação com o chat, que de facto mostra sensibilidade. E que em muitos países, particularmente aqui nos Estados Unidos, o Laboratório de Ética Digital da Católica tem desenvolvido muito do Human-Centered Approach, ou seja, do centrado no humano e na pessoa, e verificar, por exemplo, em alguns países que neste momento têm robôs que gravaram a voz, por exemplo, do marido ou da mulher que morreu e criam quase bustos que replicam a voz deles e que, de facto, depois têm ali a presença ausente do seu defunto, chamemos-lhe assim, e que dá origem, muitas vezes, a lutos patológicos. E diria que aqui a saúde mental e psiquiátrica no nosso país é uma preocupação. E estes níveis de interação, de facto, permitem um não isolamento total e a sensação de estar acompanhado, mas não devolve aquilo que é as necessidades, ou seja, não devolve a resposta humana necessária, capaz de suprir o sentimento de abandono, o sentimento de isolamento e o sentimento de solidão humana. E nessa medida, as populações mais frágeis e mais isoladas são, de facto, têm um risco maior de poderem estar realmente completamente adictas a este tipo de tecnologia e depois sentir um vazio muito grande, ou seja, agravando ainda mais esta solidão. Essa situação de criar ali o defunto, não é? A pessoa que já não existe, eu acho que é algo que não fará muito bem à própria pessoa, não é? Não sei. Eu aqui diria, isto é reflexão, não tenho respostas, sim, não tenho mesmo respostas. Mas há uns meses vi uma notícia de um ator que levou pela primeira vez a sua namorada robô a jantar. E, portanto, depois perguntaram-lhe como é que tinha sido a experiência. E, portanto, tinha a namorada robô tinha parte do rosto com pele quase equivalente ao humano, provavelmente 3D, o mais parecido possível. E quando lhe perguntaram como é que tinha sido a experiência, ele disse assim, foi maravilhosa. Ela é super simpática, tem uma pele ótima e depois agrada-me o tempo todo, não foi deselegante em nenhum momento, nem me contrariou em nenhum momento. E depois, exatamente, não é humana. Pois. E é este culto também de perfeição. Nesta TED Talk que eu vinha ouvir, é curioso, porque no final dizia assim, mas aceitem-me, por favor, eu sou humano, sou imperfeito, mas vamos lá construir os nossos sonhos e aquilo que todos nós sempre quisemos em conjunto, e só em conjunto os conseguimos. Claro. E portanto, é um pouco esta... Ao recorrermos a esta ilusão de perfeição, estamos a criar um gap, a criar um fosso cada vez maior entre eu e eu. Eu diria que vamos ter muitos heterónimos para ser capaz de conviver com aquilo que somos nós. É um bocadinho Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, exatamente. Porque é necessário o confronto com o outro. Enquanto nós não tivermos, nós existimos, a nossa relação é através do outro. Claro. Isto é
é filosofia, é esta relação do eu, o outro e os outros. E é o outro que me define enquanto eu sou. E é o confronto com o outro que me permite desenvolver nesse confronto. Claro. O próprio desenvolvimento moral acontece quando eu passo da terceira pessoa para a primeira pessoa e eu me assumo como um eu, mas eu só sou um eu porque eu tenho o tu à minha frente. Claro, se eu não tiver o tu, eu sou quem? Exatamente. Portanto, e isto é extremamente preocupante na perspectiva também do desenvolvimento moral, do desenvolvimento enquanto pessoas e das relações humanas, que são cada vez mais complexas porque nós não temos competências sociais, nem emocionais, nem inteligência emocional. Sim. Doutora Mara, chegámos mesmo ao final do nosso programa, mas eu gostaria que de forma assim muito resumida ou muito deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem, não é? Acerca da relação entre a inteligência artificial e a humanidade. Algo que seja importante passar para quem está lá em casa? Eu diria no meu otimismo humano que a inteligência artificial tem de facto um potencial de melhorar a nossa qualidade de vida, de melhorar e nos ajudar em tarefas que outrora eram complexas, nos consumiam tempo, que de facto não nos acrescentam, mas teremos que ter espaço para continuar a ser pessoas e, sobretudo, a refletir sobre o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos. E essa ser uma decisão que nós não outorgamos. Ser uma decisão que permanece nossa. E se a nossa decisão for usar e não querer, e haver momentos em que não queremos estar simplesmente a pensar demasiado, medir os riscos desses nossos atos, porque a nossa responsabilidade é por aquilo que fazemos e por aquilo que não fazemos. E o não fazer também tem um impacto. Claro. E a responsabilidade permanece com cada um de nós. Não a devemos outorgar a terceiros e manter-nos vigilantes, atentos, críticos, mas eu acho que com muita esperança, porque eu acho que podemos muito melhorar a nossa qualidade de vida. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a si que esteve aí desse lado. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.